Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Galera, ontem a gente teve um dos discursos mais importantes dos Estados Unidos e do mundo, que é o State of Union. O Trump passou mais de 2 horas falando e isso trouxe bastante volatilidade para o mercado. A gente está formando um canal de baixo no Bitcoin que pode romper para cima, só depende de um gatilho, mas a macroeconomia não está legal, ainda está sob ameaça de guerra entre Estados Unidos e o Irã. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, então vamos ficar atentos. Hoje, como prometido, eu vou analisar uma moeda que o pessoal pediu nos comentários do grupo e três moedas que estão no menuzinho do bot. Deixei aqui do lado um print do nosso menu novo do bot. Principalmente o pessoal que está começando tem bastante dificuldade de identificar se o ativo está no momento bom de entrada. Sempre vai ser importante a análise humana. Se você está começando, não precisa ter vergonha. Chega no meu privado, vamos trocar uma ideia antes de abrir tua operação. O bot é uma ferramenta que traz ativos, reduz o tempo de busca. Agora, o menu do bot ele é dividido em três camadas. A primeira delas é a de swing trade, que garante mais segurança. As confirmações são baseadas em tempos gráficos maiores. Aí logo depois vem ativos com confirmações para day trade, que são trades mais rápidos, que duram no máximo um dia. E no final eu deixei para os scalpers. Scalp é aquela entradinha rápida, tem que manjar bastante, tem que ter stop, tem que ter take profit. O bot evoluiu bastante, cada vez mais eu foco a programação dele para evitar ativos que já performaram e eliminar da lista os ativos que já não estão mais num ponto bom de entrada. Mas nada é mais importante que a análise humana. Se você está chegando agora, ainda não tem muita experiência, operando pela BingX, você tem mentoria gratuita direto comigo. Aí é só chegar, trocar aquela ideia que eu vou te ajudar a interpretar o gráfico e se ainda vale a pena entrar em um ativo que o bot encontrou. O bot é uma ferramenta, ele ajuda bastante, cada dia está melhor. Se vocês verem desde o começo, tanto que esse bot evoluiu e o funil que a lista de ativos passa para separar, identificar, encontrar confluências, está cada vez melhor. Mas não é um humano. Eu, todos os dias, sempre de acordo com a realidade do mercado no momento, eu ajusto o algoritmo do bot para ele ser mais assertivo. O mercado muda muito e no grupo a gente está sempre falando sobre os movimentos que estão acontecendo agora. Então, se você não conhece nosso grupo, chega lá no Telegram, o grupo é gratuito, todos são bem-vindos. Eu falo com todo mundo, no privado e no grupo público. É um grupo aberto, todo mundo pode falar, todo mundo pode participar. Você é muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a SUI, que agora abriu o ETF nos Estados Unidos. Isso fez com que o interesse nela aumentasse. E as três principais moedas que o bot sinalizou, que é a Shiba, a WIF e a ESP. Então vamos para o gráfico, vamos fazer essas análises, vamos dar uma olhada primeiro no Bitcoin, ver se tem alguma novidade. Se você quiser pedir alguma moeda, deixa nos comentários que eu vou escolher uma dos comentários e as outras do menu do bot. Eu prefiro trabalhar com análises agora com as moedas do menu do bot, porque aí ajuda o pessoal do grupo a entender também por que o bot está sinalizando aquela moeda. Eu estou aqui com o gráfico diário do Bitcoin aberto e logo depois da fala do Trump, eu demarquei essa região para entender o reflexo desse discurso no gráfico. No momento em que o Trump falou, o Bitcoin subiu e parou exatamente nessa região de fundo. Se o mercado tivesse reagido bem, ele teria feito pelo menos isso aqui, ou então parado aqui em cima, e não fez. Até então, o mercado não confirmou uma reversão. Ele apenas teve uma volatilidade, subiu, mas não saiu da região que ele estava. É aquele tipo de notícia que movimenta ali para quem opera scalp, mas não refletiu efetivamente no movimento do Bitcoin. Uma coisa importante que a gente vê aqui é essa LTB que formou. É um ponto importantíssimo de resistência. A partir do momento que o gráfico fizer isso aqui, a gente tem um pivô de alta que, somado a um gatilho, pode ser o tal short squeeze do século que o Bagos está falando. Já faz 2 anos. Mas tirando as brincadeiras, aqui a gente tem um ponto para ficar atento. E quais são os principais gatilhos que fariam o Bitcoin ter uma pernada de alta? Primeiro, short ratio alto. Quando muitas pessoas começam a shortar, o mercado tende a subir. Segundo, compras pesadas no spot. Isso quebra o gráfico do futuros, fazendo o Bitcoin subir em qualquer circunstância. Terceiro, paz mundial. Ou acordos que favoreçam o mercado e o apetite ao risco volte. Não precisa dessas três ao mesmo tempo. Se fosse os três ao mesmo tempo, a gente ia falar sobre alta infinita, mas é muito difícil acontecer essas três coisas ao mesmo tempo. Mas uma delas, ou duas, não sei, já faria o Bitcoin dar uma pernadinha legal. Eu vou continuar shortando. Como eu sempre falo, nesse momento de mercado, eu sempre vou esperar um parâmetro de resistência para shortar no pivô de baixa, porque a tendência majoritária ainda é de baixa.
eu corro muito menos risco de tomar um stop aqui do que aqui. Essa região aqui está ótima para shortar, porque a tendência é ir para baixo. E caso eu tome um stop, eu já fiz tanto dinheiro nesse movimento de short, que a partir do momento que eu tomar um stop, eu vou aguardar novamente, ver todos os dados que eu preciso para tomar decisões e vou vir aqui informar vocês. Tem bastante gente operando long, normal, mas a assimetria para baixo no momento é maior. Vou ativar o Pie Indicator aqui no Bitcoin para dar uma olhada. No Pie Indicator, com a alta de ontem, a gente vê quase um empate aqui nos sinais de long e short. A gente vê que ele buscou o VWAP e parou. E uma coisa muito importante é que ele está abaixo de todas as resistências. A primeira é aqui, a segunda é aqui e a terceira é aqui. E a média de 50 ainda está aqui. Olha a dificuldade, a densidade dessa região até chegar aqui nos 87 mil, o caminho que o Bitcoin precisa fazer e romper de resistências para subir. E olha o caminho livre que ele tem aqui para baixo. Isso é o que me motiva seguir esperando o mercado subir para continuar aplicando long. Vamos dar uma olhadinha no 4 horas aqui. No 4 horas, a gente tem um ponto importante que ele encontra a média de 50 aqui nos 66 mil. E logo depois, ele encontra o POC junto com uma resistência aqui nos 68 mil. Esses pontos são importantíssimos para a gente avaliar como pontos de entrada de short. Se ele vazar reto aqui nos 66 mil, formar um pivô e estruturar aqui, a gente tem o começo de uma reversão bem saudável, porque ele vai furar o VPVR, vai furar várias resistências. Agora, a partir do momento que ele rejeitar aqui na média de 50 ou rejeitar aqui na POC, que também é uma resistência, a gente continua shortando. Então, um ponto interessante de stop para curtíssimo prazo é aqui na região dos 69, 70 mil. Como eu vou fazer? Eu vou colocar ordens escalonadas nessa região, dependendo de como andar no dia aí, eu posso até me estender a essa região aqui para começar a comprar com um pouquinho de dinheiro aqui, mais dinheiro aqui, porque se atravessar aqui, eu só vou tomar stop aqui, ó, na região dos 70 mil, e tá tudo bem. Não quero tomar stop, mas eu preciso colocar no meu operacional, eu só consigo segurar a minha operação até aqui. Daqui em diante, que é a região dos 70 mil, eu vou parar, eu vou esperar e vou trabalhar com confirmações de alta ou de baixa. Agora eu vou dar uma olhadinha na SUI, que o pessoal do YouTube pediu, aqui no PAI, 4 horas. Ela rompeu com o pivô aqui, ó, a primeira resistência, rompeu com o pivô a segunda e está indo buscar a média de 50. A SUI está subindo legal, mas ela ainda está debaixo dessa ignição aqui, que seria um ponto importantíssimo, que ainda conflui com a média de 50. Ela começa a encontrar dificuldades depois dos 92 centavos. Se ela furar essa região, ela ainda tem essa aqui para furar, que vai ser muito difícil por causa da POC do VPVR. Provavelmente a SUI pode fazer esse movimento para continuar descendo e respeitando a tendência majoritária do mercado. Daqui em diante, ela já encontra bastante densidade para furar essa região. Ela tem uma demarcação de fundo aqui no PAI, isso aqui também é muito importante, cravou legal, e a partir daqui ela repicou para cima. Vamos dar uma olhadinha no diário, tá indo buscar a primeira região de resistência dela, que começa nos 94 também, conflui, e vai até 1,9. Depois, ela tem aqui no 1,27 a média de 50 do diário, que é muito importante também. Aqui começa o POC do PAI, 1,44. Resumindo, aqui ela pode dar essa pernada sim, a SUI a curto prazo. E aí, se tiver algum gatilho negativo, independente de ETF, ela pode fazer um pivô aqui abaixo do VWAP e ir embora para baixo, porque daqui para baixo não tem mais VPVR. Ela está tentando voltar para essa trading zone aqui. Mas se ela perder a região dos 86, ela vai embora para baixo. Então vamos ficar de olho nesse pivô aqui, ó. Agora, para reforçar as moedas que o Bot destacou, vamos começar com a Shiba. De cara, aqui no diário, a gente vê que a Shiba tem esse espação de VPVR e ela está a caminho de romper ele. Se ela fizer um pivô aqui acima, ela vai encontrar essa resistência sem VPVR, que ela vai ter facilidade de romper, para vir aqui até a região dos 0,00000000071. Então, se ela chegar até aqui, dificilmente ela vai voltar. Então, esse ponto aqui na Shiba seria um ótimo ponto de short. E caso ela não consiga fazer essa pernada, ela pode se estruturar já aqui para baixo e não vai conseguir voltar com facilidade, no 0,0000005. Vamos dar uma olhada no 4 horas da Shiba. Mesma coisa no 4 horas. A gente tem um espaço legal de VPVR que dá para ir até a região do 0,0071, que também conflui, que vai do 0,6 até o 0,5,
é um ponto que ela está tentando romper nesse momento. Então, se ela pegar aqui, ó, na região do 0,62, que é a média de 50, e segurar aqui, ela vai encontrar resistência aqui e pode sim vir aqui em cima se o mercado continuar bullish a curto prazo. Agora, se ela rejeitar e formar abaixo da POC aqui, abaixo do 0,59, aí ela vai seguir derretendo, como sempre, desde que eu conheço essa moeda. A Dog Dog Whiff, também foi reportada pelo nosso bot. Ela tá bullish, ela tá tentando furar a segunda resistência aqui do pai, na região dos 0,20. Se ela se estruturar aqui em cima, ela deve buscar a região da média de 50, a última resistência, que está em 0,22. Se ela conseguir passar a região de 0,22 aqui, que conflui a POC com o VPVR, e fizer um pivô nessa região, ela tem menos densidade e pode continuar subindo. Mas para baixo, queda livre. As moedas a gente pode ver que todas ontem ficaram bullish com o discurso do Trump, mas se perder aqui a primeira resistência ou rejeitar essa tentativa de rompimento, ela também sai do VPVR e vai embora para baixo. Então, um ponto interessante de suporte para ela é aqui no 0,19. Vamos dar uma olhada no diário dela. Ela tem um belo vazio de VPVR aqui, tomado a resistências fracas, porque não tem muita coisa nessa região. E o ponto mais forte que ela tem para furar está aqui em 0,33, aqui em 0,38. E aqui ela está tentando ultrapassar essa resistência aqui em 0,22, mas ainda está longe. Se ela conseguir se estruturar, pelo menos aqui, ó, em cima dessas duas resistências do pai, que estão em 0,22, aqui seria um ponto que talvez confirme aí uma pernada de alta. Agora, se o oba-oba do discurso do Trump acabar, ela também está debaixo aqui do VPVR no diário e pode perder a região do 0,20. Então, o mais importante nessas moedas ainda é, para mim, esperar ver até onde vai esse oba-oba, até onde elas vão subir, para colocar a ordem de short e aguardar talvez um pivô de baixa e pegar elas nesse movimento. Eu acho muito mais seguro do que contar com uma subida que a gente não sabe o que vai acontecer nessa altura do campeonato. Agora a gente tem uma moedinha nova, que é essa ESP aqui, que o bot também encontrou ela. Ela já explodiu, já está retraindo. Ela parou aqui nessa região de FVG que conflui com o VWAP. Pode ser uma resistência sim, se o mercado for bullish, ela pode tentar talvez começar a trabalhar dentro dessa região, mas ela tem pouco tempo gráfico, então não dá para a gente saber. No diário, a resistência dela está muito distante. Vamos ver o 4 horas dela, se tem alguma novidade. No 4 horas, ela encontrou o topo de RSI aqui, e tem um suporte em 0,97, e está perdendo o primeiro suporte do pai aqui no 0,15. Então, um ponto importante para ficar de olho nela é se ela vai voltar para essa região aqui, que aí ela pode dar mais uma pernada de alta. Agora, esse espaço que ela está nesse momento é a maior tendência dela pegar e descer aqui e vir buscar essa região, caso tenha algum gatilho de queda no mercado. O pessoal tem me perguntado muito sobre o VWAP. Aí eu vou aproveitar essa oportunidade para falar sobre ele, como que a gente poderia usar esse VWAP. O VWAP é um preço de smart money, é um preço que o institucional está pagando no ativo. É um ponto importante para você avaliar se nesse momento o ativo está bom para quem sabe abrir uma ordem a mercado ou uma ordem a limite bem curtinha. Vamos supor que o VPVR tivesse assim, bem confluente com o momento do VWAP, com sinais de baixa, ou uma confirmação de pivô de baixa e o VWAP aqui. Isso reforça demais que o mercado vai dar uma pernada para baixo. Então o VWAP sozinho, ao meu ver, não serve para nada. Mas se ele tiver num ponto de suporte bullish ou resistência bearish, ele reforça que naquele momento o ativo vai dar uma pernada para baixo ou para cima. O VWAP serve para operações de curtíssimo prazo. Eu não abriria uma operação a mercado caso esse VWAP, eu não abriria uma operação a mercado caso o VWAP tivesse nesse ponto aqui do VPVR, que indica no meio do caminho. E as resistências e suportes, por exemplo, tivessem tudo aqui, então o ativo poderia ir para qualquer lado. Então o VWAP é importante quando ele conflui com outros indicadores. Ele poderia estar aqui também, ó. Se ele tivesse aqui, ele estaria bullish para esse movimento. Galera, se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou hoje, chega no privado, fala comigo no Telegram, então deixa um comentário aqui no YouTube.
E aí também vocês me ajudam a divulgar o conteúdo, porque quanto mais vocês comentarem, deixarem um like, conversarem comigo aqui pela plataforma do YouTube, mais eles vão entregar meus vídeos. Então estamos perto aí de bater a meta dos 500 inscritos. Depois que a gente chega em 500 inscritos, o YouTube troca a gente de patamar, porque a gente bate uma meta de influenciador. Então, galera, boa semana para todos. Precisando de alguma coisa, é só chamar. Tamo junto, abração.